Nossa história de hoje é uma história de Guerra Fria e de guerra colonial. É uma história que envolve uma potência emergente e uma antiga potência colonial. É uma história que remonta aos anos 60. É uma história que se passa na Ásia. Vocês já entenderam? Caso contrário, trata-se da Operação Vijay, a operação do governo indiano e do exército indiano para conquistar um enclave, o último território geograficamente indiano, mas geopoliticamente estrangeiro, presente no subcontinente indiano. É uma data importante, um acontecimento importante, o da Operação Vijay, pois marca o início do declínio do último império colonial europeu. O Império Português também marca o confronto entre uma potência emergente em nível econômico, político e militar, como a Índia, e o declínio da última grande ditadura da Europa, a portuguesa. A de Salazar é uma história de confrontos e choques, que ainda terá longo desdobramento. A nossa história de hoje, como vocês perceberam, diz respeito a duas potências, uma em ascensão e outra em declínio. Mas para entender onde começa a Operação Vijay, é preciso voltar a 1947, quando a Índia conquista a independência do Império Britânico. É preciso dizer que, naquela época, nem todos os territórios dentro das fronteiras da nova União Indiana estavam sob controle britânico. Alguns territórios dependiam de outros governos, outros tinham autonomia. O domínio estrangeiro mais significativo era o enclave de Goa, o conjunto dos territórios de Goa, Damão e Diu, assentamentos históricos administrados por Portugal desde o século XVI, considerados parte do seu estado. Dentro do que eram chamadas de províncias do ultramar, o além-mar, quando chegamos ao início dos anos 60, o governo indiano liderado por Pandit Nehru considerava esses enclaves uma anomalia. Goa, em particular, representava um ponto cultural e comercial cravado na costa oeste da Índia. E a sua permanência sob controle europeu era percebida como uma deficiência. Na conclusão do processo de descolonização, iniciado de forma pacífica com o Mahatma Gandhi em 1946, no entanto, Nehru estava inicialmente determinado a buscar também uma solução pacífica, diálogo diplomático, pressões em nível internacional e tentativas de negociação. Por mais de 10 anos, do início dos anos 50 até o início dos anos 60, 61, para ser exato, o governo indiano havia evitado a solução armada, temendo um conflito mais amplo ou, pior ainda, uma condenação internacional. Mas diante de si, não tinha um interlocutor da Índia. Portugal havia declarado que não estava disposto a ceder nem mesmo 1 centímetro quadrado do seu território ultramarino. Portugal, desde meados dos anos 20, estava sob o jugo de uma das piores ditaduras da Europa, a de Antônio de Oliveira. Salazar, professor de economia, foi colocado no poder pelos militares, que após mais um golpe de Estado, não sabiam como administrar o próprio Estado. E confiaram em Salazar, que havia moldado um modelo de Estado autoritário baseado no exemplo italiano, o corporativismo fascista. Salazar era extremamente autoritário, defendia uma visão imperialista rígida, e para ele, ceder Goa significaria admitir o início do fim do Império Português, o declínio do Estado Novo, aquele modelo de Estado do qual falávamos. É por isso que seu governo em Lisboa manteve ao longo dos anos uma posição inflexível, recusando categoricamente qualquer hipótese de retirada pacífica. Essas questões envolvem governos e povo. O que o povo desses territórios, daquele enclave, pensava? A partir dos anos 50, surgiram movimentos de opinião, desenvolveram-se partidos políticos nacionalistas. Por exemplo, o Movimento de Libertação de Goa, um movimento que pedia a integração do território com a Índia, um movimento destinado a ser reprimido com violência. Portugal não admitia dissenso. A Polícia Internacional de Defesa do Estado, a Polícia Internacional de Defesa do Estado. E depois sua sucessora imediata, a Direção-Geral de Segurança, a Direção-Geral de Segurança. Não faziam outra coisa senão prender, sequestrar, torturar e fazer desaparecer os opositores no país, assim como no ultramar. Portugal, a partir de meados dos anos 50, proíbe qualquer manifestação política dentro dos enclaves indianos. Para a opinião pública indiana, a existência de uma colônia europeia no país, governada de forma autoritária e diferente do governo inglês.
Era algo absolutamente intolerável, como dissemos. Durante os anos 50, a Índia tentou repetidamente convencer o governo de Lisboa a iniciar negociações reais. Até mesmo as Nações Unidas foram envolvidas em uma tentativa de mediação. Mas Portugal, fortalecido por sua posição inatacável dentro da OTAN e pelo apoio daqueles estados que ainda queriam manter o império colonial, pensem na França, ignorou as resoluções e as pressões internacionais. Era uma situação de atrito, uma situação que só poderia explodir. E o ponto sem volta é alcançado em 1961, quando uma série de incidentes aumenta a tensão. Militantes pró-Índia tentam repetidamente se infiltrar em Guano para incitar a população, exigir com protestos nas ruas a saída dos portugueses. Mas as forças militares portuguesas reagem com prisões, repressão, tortura e assassinatos. O episódio decisivo ocorre no verão de 1961, com a prisão e tortura de ativistas indianos que haviam organizado protestos não violentos, seguindo a tradição dos ensinamentos de Mahatma Gandhi. Esse evento provoca uma onda de indignação na opinião pública indiana, que exige em voz alta que o governo intervenha. Nehru, até então, havia se mostrado prudente, mas a pressão da opinião pública indiana já não podia mais ser contida. Já havia se espalhado a ideia de que a estratégia diplomática era um completo fracasso. E não podemos esquecer outro fato, a Guerra Fria, que naquela época, já nos anos 60, estava mudando os equilíbrios globais. Com os anos 60, acontecem eventos que marcarão para sempre a Guerra Fria. Pensem no Muro de Berlim, que foi construído justamente nesse período. Pensem na derrubada do Major Power no U-2 e no processo que se seguiu. Na Baía dos Porcos, na crise dos mísseis de Cuba, um assunto que já tratamos. Vocês encontram o vídeo no canal Eco. No contexto da Guerra Fria, a Índia, que buscava uma posição autônoma entre o bloco ocidental e o soviético, uma posição terceiro-mundista, queria demonstrar sua capacidade de defender seus próprios interesses. Naquele período, as condições internacionais eram favoráveis. Nenhuma grande potência queria apoiar Portugal ou intervir militarmente. O Império Colonial Francês já havia desmoronado, primeiro a Indochina, depois a Argélia. Os ingleses na África preferiram negociações com os vários focos nacionais para garantir, uma após a outra, a plena independência das colônias. Só restava Portugal resistindo, teimoso, obtuso. Assim, em dezembro de 1961, após longas discussões internas, o governo indiano autorizou a ação de força. Uma operação com o nome de código Vijay, palavra sânscrita que significa aquele que vence, ou simplesmente vitória. A Operação Vijay é planejada de forma rápida, mas extremamente precisa. A Índia planeja 3 diretrizes ofensivas, coordenando exército, marinha e aviação. GOA. Esse é o objetivo principal. Daman e Diu pedem menos ações. Portugal, na região, dispõe de forças militares claramente inferiores, cerca de 3.500 soldados, mas mal equipados, além de unidades da polícia colonial. Pouca coisa. E mesmo assim, Salazar havia dado ordens peremptórias. Resistir a todo custo, evitar a rendição. Mas como é possível quando a disparidade de forças é esmagadora? Imaginem 3.500 homens mal armados, sem verdadeiro apoio naval, sem aviação, sem veículos blindados, contra 30.000 homens com apoio aéreo e tanques. O plano indiano incluía avanço terrestre do norte e leste rumo a Panaji, capital de Goa, além de bloqueio naval para impedir reforços portugueses. Mas é claro que a navegação de Portugal até Goa seria muito demorada. Depois, ataques aéreos focados em infraestruturas defensivas e de comunicação. Haveria também um papel para as forças especiais, que interviriam em apoio à população local e para neutralizar os pontos-chave, começando pelos bunkers defensivos. Era uma conclusão rápida do conflito para evitar vítimas civis e para suavizar possíveis condenações internacionais. No comando da operação foi colocado o general Candete, ele é o responsável pela zona de ataque. Ataque iniciado na manhã de 18 de dezembro de 1961. As forças terrestres indianas, organizadas semanas antes, avançam rapidamente pela fronteira. Os confrontos são poucos, mas intensos em áreas de Ponda, perto de Mapusa. A resistência portuguesa, embora obstinada,
é insuficiente para enfrentar o avanço dos meios indianos pelo ar. Depois, a aeronáutica indiana domina, atinge alguns depósitos e as posições de defesa, evitando deliberadamente os centros habitados. Por fim, a marinha indiana intercepta ao largo um navio português, o Amphange, uma canhoneira que poderia dar apoio à guarnição local, mas é rapidamente desarmada. Se em Goa, o principal terreno de confronto, acontecem as operações mais significativas, é preciso dizer que, no pequeno enclave de Diu, a resistência portuguesa se mostra mais intensa. Isso só é possível devido à posição fortificada da cidade e ao forte costeiro. A Índia usa caças-bombardeiros para neutralizar fortificações nesse teatro. O ataque conjunto, por terra e mar, com desembarque anfíbio, força a rendição na manhã de 19 de dezembro. A conquista de Damão, por outro lado, é muito simples. Bastam algumas horas e os poucos soldados portugueses presentes se rendem. A superioridade indiana permite um avanço contínuo. Os portugueses em Goa estão cercados e isolados. Salazar continua ordenando resistir a todo custo, mas as perdas aumentam rapidamente. Na manhã de 19 de dezembro, menos de 36 horas após o início das operações, depois que Diu se rendeu, a situação já é desesperadora para as forças portuguesas. O governador Manuel Antônio Vassalo e Silva, oficial pragmático e respeitado, enfrenta uma escolha difícil: obedecer à ordem de Salazar e resistir até o fim, arriscando um massacre, ou se render para evitar mais perdas. Ciente de uma derrota que é basicamente inevitável e profundamente contrário ao derramamento de sangue desnecessário, Vassalo e Silva decidem capitular. Às 20h30 de 19 de dezembro de 1961, após menos de 48 horas de combates, o comandante militar de Goa assina a rendição incondicional. Salazar, em Lisboa, fica furioso e decide julgar Vassalo e Silva à revelia sob a acusação de alta traição. Mas aquele oficial se torna um símbolo de dignidade e responsabilidade moral. Salvou a vida de milhares de portugueses, evitou um massacre insensato. A atuação internacional da Índia gera reações opostas. O movimento dos não alinhados, criado anos antes, começa a se agrupar internamente. Iniciado entre a Ásia, a Indonésia, a África e a Europa com a Iugoslávia, de Tito saúdam o evento como um passo decisivo para o fim do colonialismo europeu e para a abertura a um novo mundo. O terceiro mundo que escolhe não se alinhar nem de um lado nem do outro. Reino Unido e Estados Unidos, que são parceiros de Portugal dentro da OTAN, criticam o uso da força, mas não fazem nada, não impõem sanções econômicas, nem sequer prevêem fortes protestos diplomáticos. Junto com a Organização das Nações Unidas. O único a protestar na Organização das Nações Unidas é justamente Portugal, que acusa a Índia de agressão, mas Portugal na Organização das Nações Unidas se encontra isolado. A maior parte da comunidade internacional considera insustentável a pretensão portuguesa de manter colônias em um período histórico marcado por um processo de descolonização global. Algo imparável. Na Índia, a operação é recebida com entusiasmo. As principais cidades de Nova Delhi, a Calcutá e Mumbai são tomadas por manifestações de alegria. E Nehru, que havia esperado até o último momento por uma solução diplomática, é celebrado por ter completado a unidade indiana. Goa, Damão e Diu eram territórios da União. Em 1987, Goa tornou-se Estado federado. A Operação Vijay marca o fim de mais de 450 anos de domínio português na costa oeste da Índia. Mas seu legado é muito mais complexo. Porque dessa operação, da Operação Vijay, desencadeia-se uma onda longa para Portugal. É um golpe mais do que simbólico, porque antes de tudo, o regime de Salazar, sua retórica imperialista, entra em crise. E é uma crise que se sente principalmente na África. O Império Português era um império que abrangia quase todo o globo. Fala-se português em Portugal e no Brasil. A ex-colônia que se separou ainda no século XIX, independente, mas fala-se português na África, na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique. Fala-se em Goa, fala-se em Macau, fala-se em Timor-Leste. A partir daquele momento, daquele dezembro de 1961 na África, nas colônias portuguesas, inicia-se uma segunda fase, uma fase de revolta.
Os movimentos independentistas ganham coragem, ganham voz, também pedem autodeterminação, independência, não serão ouvidos, não serão atendidos. A partir daquele momento, Portugal ficará atolado em guerras coloniais para manter a qualquer custo aquelas províncias ultramarinas, que Salazar primeiro e Marcelo Caetano depois nunca estarão dispostos a ceder. E sempre dessas guerras que drenam a economia portuguesa, que minam o tecido social, nascerão novas gerações de portugueses e, sobretudo, de militares portugueses. Jovens oficiais subalternos que, primeiro, atraídos pelas falsas promessas do regime e depois desiludidos, decidirão dar uma guinada. Será a Revolução dos Escravos, a Revolução dos Cravos, a época em que os capitães, os tenentes, os majores pegarão em armas contra o regime. E, quase sem sangue, conseguirão derrubá-lo com um forte empurrão, em um dia simbólico, 25 de abril de 1974. Mas essa é outra história que já contamos para vocês. Tudo, porém, teria começado naqueles dias de dezembro, em Goa, Índia. Lá, no confronto entre um velho império colonial europeu, já decadente, e uma nova potência emergente, o mundo mudaria. O mundo que não seria mais um mundo colonial. Com o velho continente saqueando os recursos naturais dos estados africanos. Seria um mundo completamente diferente, um mundo que aos poucos se tornaria aquele que conhecemos hoje.